Quer ser um gênio na análise de negócios sem gastar uma fortuna em MBAs ou deslanchar a sua empresa sem contratar uma equipe gigantesca de analistas? Nesse vídeo eu vou mostrar para você como o ChatGPT pode fazer esse trabalho sujo para você, transformando dados brutos de uma planilha Excel em insights valiosíssimos e em questão de segundos. Aprenda como a inteligência artificial pode te ajudar a automatizar tarefas que cursos de MBA te cobrariam milhares de reais para te ensinar. E veja como profissionais dessa área de Business Intelligence e Business Analytics ganham por mês. Então vamos junto ver esse vídeo, mas antes, irmão, roda a vinheta do canal. Antes eu quero mostrar para vocês rapidamente quanto ganham mais ou menos profissionais dessa área. Então eu estou aqui no site da Glassdoor. Para quem não sabe, a Glassdoor é um dos sites de vagas e de oportunidades mais usados no mundo, tá bom? E eu digitei aqui em salários e vim aqui em cargo de analista de negócios. E o salário base, gente, o salário inicial de um analista de negócios gira em torno de 4 a 8 mil reais por mês. Esse é o base. Se a gente for para o nível 2, analistas de negócio pleno, por exemplo, chegam a ganhar, em média, 15 mil reais por mês. Analistas de negócios sêniores, nível 3, mais de 20 mil reais por mês. O que eu quero mostrar para vocês agora é quanto cursos de MBA cobram para te ensinar isso que eu vou te ensinar a fazer aqui. Então esse aqui é o primeiro MBA, tá? Um MBA da USP sobre Data Science e Analytics. Vocês podem ver aqui que é 18 de 690 ou algo em torno de 12 mil reais. Esse aqui já é um curso de MBA da COPEAD, UFRJ, tá? Então da Federal aqui do Rio de Janeiro. E esse curso de MBA em Data Intelligence custa 25.600. Agora a gente está aqui no IBMEC, tá? Uma das instituições particulares mais famosas do Brasil. E o curso deles custa R$ 30.543. E por último eu estou aqui no FGV, tá? Também outra instituição particular de excelência no Brasil. O MBA executivo deles de Business Analytics e Big Data custa, descendo aqui, uma bagatela de 35 mil reais, aproximadamente. Então já estou aqui no ChatGPT, tá bom? Importante, mais uma vez, eu preciso usar o ChatGPT 4, ok? Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos vir aqui no nosso nome, configurações beta, e nós vamos aqui em funções beta e vamos marcar esse campo aqui de análise de dados avançada. Então eu preciso estar com esse campo de análise de dados avançada. O que esse campo de análise de dados faz? Ele aceita o input de arquivos, e eu vou mostrar para vocês que tipo de arquivos que ele aceita para fazer análise de dados. Então eu fecho aqui. Aqui eu tenho um help, né? Uma ajuda da própria OpenAI, tá? Eu vou traduzir ele aqui para o português, para vocês verem, tá? Isso aqui é análise avançada de dados. E aqui embaixo vocês podem ver que tipos de arquivos atualmente são suportados. Arquivos PDF, arquivos de texto, arquivos de apresentação em PowerPoint, arquivos de documento Word, Excel e documentos separados por vírgula, os famosos CSV. E atualmente ele já aceita, tá? Arquivos de áudio, arquivos de vídeo, imagens. Tá bom? Ele já está até mais avançado do que esse help aqui, que ainda está desatualizado. Agora, pessoal, eu vou falar para vocês sobre uma coisa muito importante no ChatGPT. Se vocês já viram outros vídeos aqui do canal, eu sempre falo de persona. Dar uma persona, dar uma personalidade. A gente pode fazer isso diretamente através de prompt, mas eu vou mostrar um jeito diferente de fazer hoje, tá? A gente vem aqui, clica no nome, vem aqui em instruções personalizadas. Quando você coloca aqui instruções personalizadas, veja só o que o ChatGPT está pedindo. O que você gostaria que o ChatGPT soubesse sobre você para fornecer respostas melhores? E a segunda pergunta, como você gostaria que o ChatGPT respondesse? Ou seja, ele está te pedindo aqui a persona. Eu vou colocar aqui uma persona que eu criei, tá, pessoal? Que é uma persona que é de um cientista de dados, tá? Então eu vou copiar aqui algumas informações. Então, por exemplo, a profissão, a função sua é de cientista de dados, sua principal responsabilidade é análise de dados, modelagem preditiva, visualização de dados. E aqui, como você gostaria que o ChatGPT respondesse, eu respondo da forma como ele vai me responder. O tom, a forma de responder, se é casual, extrovertido e assim por diante. Então, eu vou colar aqui a forma como eu gostaria que ele me respondesse. Então, tom e formalidade,
analítico, perspicaz, centrado em dados, nível de detalhe, método de análises detalhadas, explicação de algoritmos e assim por diante. Como me responderia um cientista de dados? Eu venho aqui em salvar e agora, pessoal, no meu prompt, eu não preciso mais colocar a persona que eu quero. Ele já está configurado para esta persona de cientista de dados. Quero mostrar rapidamente para vocês aqui a planilha de Excel que eu vou usar, tá? Eu baixei uma planilha de Excel aqui na internet, mudei várias coisas até para não ficar com dados reais, tá? Mas basicamente ela é uma planilha de vendas. Então eu tenho um monte de dados aqui que são dados de vendas. E aí são esses dados, essas informações que são dados crus, dados não trabalhados, que eu vou fazer com que o ChatGPT trabalhe para mim e me forneça dados. Então o que eu tenho que fazer aqui, tá, pessoal? Eu venho aqui em ChatGPT 4 e clico aqui em Advanced Data Analysis, que foi aquele campo que a gente acabou de marcar para que o ChatGPT possa fazer análise de dados avançada. Clicando aqui, se vocês perceberem, abriu um botãozinho de mais aqui, né? É aqui onde eu vou inserir a planilha de Excel, a planilha Word, o documento que eu quero que ele faça uma análise. Então eu clico aqui no mais, eu vou buscar aqui onde está a minha planilha e aqui eu vou escrever um prompt. Lembra, de novo, eu não preciso colocar a persona, eu já coloquei a persona que eu quero. Então eu vou fazer um prompt aqui, ó. Os dados desse arquivo, eu estou fazendo um contexto básico para ele. Os dados desse arquivo representam as vendas de uma empresa por data. As vendas também têm dados de produtos, clientes, lojas e da localidade geográfica de cada loja. A primeira coisa, pessoal, que eu costumo fazer é pedir para o ChatGPT fazer uma limpeza e uma formatação dos dados. Então vocês veem que ele já começa a me responder o que ele vai fazer. Ele, como analista de dados, como um cientista de dados, ele já sabe o que ele precisa fazer. Então ele já colocou. Para começar, vou carregar o arquivo Excel para entender a estrutura dos dados. Em seguida, prosseguirei com a etapa de limpeza e formatação, que vai incluir inspeção inicial dos dados, para identificar valores ausentes, duplicadas, inconsistências, manipulação dos tipos de dados, se necessários, e tratamento de valores ausentes. Então, pessoal, passada essa primeira etapa de limpeza e formatação dos dados, a gente vai começar a fazer com que o ChatGPT atue como um cientista de dados. Então eu estou no papel aqui de um empresário e vou passar um prompt para ele. Me liste quais análises fazer com esses dados com o objetivo de analisar tendências, aumentar faturamento e lucros e reduzir custos. Então, pessoal, olha tudo o que ele me listou de análise que a gente pode fazer só com esse conjunto de dados, ou seja, ele já sabe qual é o conjunto de dados que eu tenho, os dados brutos, e ele já me disse, eu consigo fazer estas análises. Então a primeira, análise temporal, então ele consegue fazer uma análise das vendas ao longo do tempo, segmentação de cliente, análise demográfica, análise de produto, então ver qual é o produto mais vendido, qual é a margem de lucro por produto. Então vamos ver que tipo de análise eu vou prosseguir. Ele coloca aqui, gostaria de prosseguir com alguma dessas análises? Eu vou escrever aqui. Então eu coloquei aqui, sim, comece pela análise temporal de forma anual, ou seja, eu estou pedindo para ele fazer uma análise temporal de ano a ano e não por semana, dia ou mês. Então, pessoal, ele começa a me responder aqui. Então primeiro ele faz toda a verificação dos dados, então ele extrai o ano da coluna data de venda, lembrando lá que lá é o dia da venda, então ele primeiro precisa extrair o ano, ele agrupa os dados por ano e ele começa a visualizar as métricas ao longo dos anos num gráfico de linhas. E aí ele criou um gráfico de linhas. Dá uma aumentada aqui, a gente pode ver aqui. Então ele me botou o custo unitário, tá? O custo unitário está aqui embaixo, é esse gráfico aqui de baixo, o faturamento lá em cima e o lucro por ano. Então 2015, 2016, 2017, 2018. Mas vamos pedir para ele fazer uma segunda análise. Então vamos voltar aqui e vamos fazer... faça a análise de segmentação de clientes. Pronto. Então, pessoal, olha a resposta do ChatGPT. Ele me diz que a segmentação de clientes é uma técnica eficaz para entender diferentes grupos de consumidores, e aí agora ele está usando uma abordagem que é uma análise RFM. O que é uma análise RFM? R de recência, F de frequência e M de monetaridade. Então, recência é o tempo que aquele cliente ele leva para fazer uma nova compra.
A frequência é o número total de compras que aquele cliente fez. E a monetariedade nada mais é do que a quantidade de dinheiro que ele gastou na sua empresa ao longo do tempo. E aí ele pega para cada cliente e ele te fala, olha, esse cliente ele gastou muito dinheiro, mas ele foi na sua loja e nunca mais voltou. Será que ele é um cliente tão importante? Esse cliente não, ele gasta muito pouco a cada compra, mas ele compra toda semana com você. Esse talvez seja um cliente importante para você, talvez começar a trabalhar o aumento do ticket médio, porque ele vai já sempre na sua loja, ele gosta da sua empresa, só que ele compra pouco. Talvez você precise começar a trabalhar o aumento do ticket médio e assim por diante. Então, pessoal, vou fazer só mais uma análise aqui. Faço uma análise de cohort analysis e lifetime value para os 5 clientes que mais compram. Óbvio, eu não vou pedir para todos, né? Cara, então olha que interessante. Pedi para ele fazer essa análise, né, de comportamento de lifetime value para os 5 primeiros principais clientes, né, os clientes que mais compram, né? E aí ele primeiro começou identificando quais são os 5 principais clientes, então ele nominou Daniel Valente, Gustavo Acardo, Carolina Abraão, Ana Gomes e Juliana Silva. Aí ele me fez uma análise de comportamento, então ele me fez um mapa de calor desses clientes, quanto eles gastam a partir da primeira compra do mês. E aí ele começa a fazer a análise do lifetime value, né? Então, as principais métricas do LTV é faturamento médio por transação, frequência média de compras, tempo médio de compras e o próprio LTV. Então, ele diz que lá o faturamento médio é de R$280, né? Ele bota ali unidades monetárias, mas 279,96 centavos. A frequência média, ou seja, eles fazem 25 transações, né? Uma vez que estamos olhando para 5 clientes, cada um contribui em média com 25 transações. O tempo médio de compras, ou seja, esses caras eles compram em menos de um mês, eles compram de novo. Então, eles a cada 0,8 mês, ele compra novamente. E o lifetime value, ou seja, ele tem aproximadamente 5.655 unidades monetárias, ou seja, R$5.600 de valor de compra ao longo do tempo. Tá? E aí ele ainda dá conclusões. Então, o LTV alto desses clientes indica que são extremamente valiosos para a empresa e devem ser o foco da estratégia de retenção, ou seja, eu preciso reter esse cliente, não deixar que ele passe a comprar na loja da esquina, no meu concorrente. E upselling, o que é upselling? É aquela venda que você faz depois do cliente já passar a sua compra. Então ele vai lá e compra, por exemplo, uma caneca e eu viro para ele, cara, percebi que você comprou uma caneca, nós estamos com uma promoção especial de cafés, você não quer levar um café junto para você utilizar com a sua caneca? Isso é um upselling, você oferta produtos que tenham a ver com aquela compra original do seu cliente para que você aumente o seu faturamento, para que você aumente o quanto que ele gasta na sua loja. E ele também coloca alta frequência média de compras, sugere um envolvimento significativo desses clientes com a empresa, o que pode ser aproveitado para introduzir novos produtos ou serviços. Então, ou seja, se aquele cliente já conhece, ele já compra bastante, ele já vai muito na sua empresa, você precisa começar a oferecer novos produtos para ele, porque pode ser que ele vá na sua empresa e toda semana ele compre a mesma coisa. Será que ele sabe que vende café? Será que ele sabe que vende outra coisa? Será que ele sabe que você presta um serviço? Isso tudo você precisa apresentar a ele. Então, pessoal, por fim, eu estou pedindo para ele fazer uma última análise, que é calcular o estoque de segurança para os 5 produtos mais vendidos. E aí ele começou a fazer a análise, como ele fez da outra vez, fazer a análise da planilha base, tá? E ele aqui está começando a explicar o que ele vai fazer. Então ele está explicando aqui a fórmula que ele vai utilizar para calcular o estoque de segurança, tá? Então, SS, né, Safety Stock, é uma fórmula que tem componentes como o Z, que é o nível de confiança, o desvio padrão, o lead time daquele produto e a demanda, né? E aí ele, para simplificar, ele teve alguns assumptions. Então ele assumiu que o nível de confiança vai ser de 95%, que o lead time é 1. E aí ele primeiro calculou, né, verificou quais são os 5 produtos mais vendidos, então ele deu o código aqui, né, dos SKUs, e aí ele colocou, como eu falei, o fator de serviço como 95%, ou 1,96, tá? E o lead time de 1. E aí ele calculou aqui. Então, a média de demanda diária é de 3,51, com um desvio padrão de 1,98, ou seja, o estoque de segurança deveria ser de 2,76. A gente, claro, óbvio, arredonda isso aqui para cima,
mas ele já calculou aqui. Vamos fazer um novo pedido? Olha só. Então olha que interessante. Agora faço uma comparação entre o estoque de segurança calculado anteriormente, ou seja, esse que ele acabou de calcular, com um novo estoque de segurança caso o meu nível de confiança deva ser de 99% e o lead time não mais de um dia, mais de 30 dias, que é um lead time mais real, tá? Pessoal, só explicando, ele passou aqueles estoques de segurança porque eu não passei realmente o meu nível de confiança e nem o meu lead time. Então, agora ele vai refazer esse estoque de segurança, esse cálculo de estoque de segurança com esses novos parâmetros e vai recalcular o estoque de segurança e vai fazer uma comparação. Vamos ver a resposta dele. Então, ele já está dizendo aqui que o nível de confiança agora é 99% e o lead time de 30 dias. A fórmula continua a mesma. Então, percebe que ele começou a me explicar que ele vai calcular o estoque de segurança agora com nível de confiança de 99% e um lead time de 30 dias, como eu pedi. E aí sim ele coloca a tabela com um comparativo. Então, antes, o produto 1, né, que era o P0164, ele tinha um estoque de segurança de 2,76, porque tinha um nível de confiança de 95% e um lead time de um dia, passou para um estoque de segurança de 19,87. Por quê? Porque agora eu quero ter um nível de confiança de 99% e um lead time de 30 dias. Ou seja, eu quero que em somente 1% das minhas possibilidades de venda eu falte com o estoque. Antes era 5%, ou seja, era maior a chance de um cliente chegar na minha loja e não ter o produto em estoque. E agora o meu lead time, ou seja, o tempo em que eu peço o produto para o meu fornecedor e eu tenho ele disponível no meu estoque, não é mais de um dia. Não chego, peço hoje e amanhã ele me entrega. Eu peço hoje, daqui a 30 dias ele me entrega. Então, o meu estoque de segurança, ele aumenta significativamente. Por quê? Porque a gente aumentou o nível de confiança e o lead time. E agora é interessante, ele pergunta, né, se eu gostaria de explorar mais alguma variável, o aspecto desse cálculo. Eu vou pedir só para ele, me crie o gráfico do comparativo acima. Então olha a resposta, ele já me deu aqui o gráfico, vou dar uma aumentada aqui para vocês poderem ver. Então ele tem aqui em azul o estoque de segurança com um nível de confiança de 95% e o lead time de 1, e o rosa com 99% de confiança e lead time de 30%, então vocês podem ver que aumenta gigantescamente o estoque de segurança por produto. Só eu vou fazer uma última pergunta aqui para vocês verem. Fiz uma pergunta simples para ele. Qual o faturamento do estado de São Paulo em abril de 2020? O que ele vai fazer? Ele vai pegar todo o banco de dados e ele vai fazer o faturamento total de todas as lojas que estão localizadas no estado de São Paulo somente entre 1º de abril e 30 de abril de 2020. E ele me deu a resposta. O faturamento total do estado de São Paulo em abril de 2020 foi de aproximadamente R$ 28.229,30. Você percebe que você não precisa ser um cientista de dados para você fazer uma análise de dados do jeito que você quiser? ChatGPT é fantástico. Use e abuse. Pessoal, no início do vídeo eu falei para vocês sobre instruções personalizadas, ou seja, eu passei uma instrução para o ChatGPT de um cientista de dados e essas instruções elas precisam ser as mais completas possível. Eu vou deixar um link aqui embaixo, tanto na descrição desse vídeo como no primeiro comentário fixado, um e-book com 300 tipos de personas, ou seja, 300 instruções personalizadas de vários tipos, para a indústria, para marketing, para RH, para várias áreas de atuação, onde vocês vão poder fazer o download e utilizar nas análises de vocês, ok? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa um like, comenta alguma coisa que vocês queiram ver nos próximos vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá bom? Ah, e o futuro é agora. Te vejo no próximo vídeo.